Capítulo 15. No dia seguinte, 20 de outubro, às 7 horas da manhã, após 4 jornadas de viagem, o Bonaventure tocou suavemente na praia, na altura da foz do Mersey. De madrugada, Cyrus Smith e Nab, inquietos com o mau tempo e a ausência prolongada dos companheiros, haviam subido até o planalto do mirante e finalmente avistado a embarcação, que tanto tardara a chegar. Lá estão eles. Graças a Deus! Exclamara Cyrus Smith. Quanto a Nab, em sua alegria, pusera-se a dançar e girar em círculo, batendo as mãos e gritando: "Oh, meu patrão, pantomima mais comovente que o mais belo discurso!" A primeira coisa que o engenheiro pensou, depois de contar os indivíduos que via a bordo do Bonaventure, foi que Pencroff não encontrara o náufrago da ilha Tabor ou, sabe-se lá, o infeliz se recusará a deixar sua ilha e trocar uma prisão por outra. E, com efeito, Pencroff, Gédéon Spilett e Harbert eram os únicos no convés do Bonaventure. Quando a embarcação atracou, o engenheiro e Nab já aguardavam na praia, e, antes que os passageiros pulassem na areia, Cyrus Smith os interpelava. "Estávamos preocupadíssimos com o atraso de vocês, amigos. Enfrentaram algum problema sério?" "Ao contrário", respondeu Gédéon Spilett, "tudo correu às mil maravilhas. Já lhe contaremos o que aconteceu." De toda forma, insistiu o engenheiro, suas buscas não deram em nada, uma vez que continuam sendo 3, como ao partirem. "Correção, Sr. Cyrus", interveio o marujo. "Somos 4. Encontraram o náufrago?" "Sim." "E o trouxeram com vocês?" "Sim." "Vivo?" "Sim." "Onde ele está?" "Quem é?" Respondeu o repórter, ou melhor, era um homem. "É tudo que lhe podemos dizer, Cyrus." Dali a pouco o engenheiro se inteirava das peripécias da viagem, das condições em que as buscas haviam sido efetuadas, do estado de abandono em que se encontrava a única habitação da ilhota, e, por fim, de como haviam feito a captura de um náufrago que parecia não mais pertencer à espécie humana. "E isso a tal ponto", acrescentou Pencroff, "que fico na dúvida se fizemos bem ao trazê-lo para cá." "Claro que sim, Pencroff", replicou sem titubear o engenheiro. "Mas o infeliz enlouqueceu." "No momento presente isso é até possível", argumentou Cyrus Smith. "Contudo, não faz muitos meses, esse infeliz era nosso semelhante. Em que estado não ficaria qualquer um de nós depois de uma longa solidão nesta ilha? Coitado de quem é só, amigos, e tudo sugere que o isolamento começa por destruir a razão, uma vez que encontraram a pobre criatura nessas condições." "Ei, Sr. Cyrus", questionou Harbert, "o que o leva a crer que o infeliz perdeu o juízo apenas há poucos meses? Como a mensagem que encontramos foi escrita recentemente, só o náufrago pôde escrever-la. A menos", observou Gédéon Spilett, "que tenha sido redigida por um companheiro desse homem, morto em seguida." "Isso é impossível, caro Spilett." "E pode me dizer por quê?" "Porque a mensagem teria se referido a 2 náufragos", apontou Cyrus Smith, "e só fala em um." Harbert resumiu em poucas palavras os incidentes da travessia, enfatizando a espécie de ressurreição passageira que pareceu operar-se no espírito do prisioneiro, quando, por um instante, no auge da tormenta, este agira como um calejado marinheiro. "Parabéns, Harbert", comentou o engenheiro, "está certo ao atribuir importância a esse fato. O infeliz não deve ser incurável, é o desespero a causa de seu desatino. Aqui, porém, ele encontrará seus semelhantes, e visto ainda haver nele uma alma, trataremos de salvá-la." Então, diante da comiseração do engenheiro e da perplexidade de Nab, o náufrago da ilha Tabor, arrancado da cabine que ocupava na proa do Bonaventure uma vez em terra, manifestou prontamente o desejo de fugir. Cyrus Smith, no entanto, aproximou-se e, pousando-lhe a mão no ombro, num gesto cheio de autoridade, fitou-o com infinita doçura. Imediatamente, o infeliz, sofrendo uma espécie de dominação instantânea, acalmou-se aos poucos, seus olhos abaixaram, sua testa se inclinou, e ele não opôs mais nenhuma resistência. "Um degredado", murmurou o engenheiro. Cyrus Smith estudará-o atentamente. Embora à primeira vista a mísera criatura não tivesse mais nada de humano, Cyrus, assim como já fizera o repórter, surpreendeu um intangível fulgor de inteligência em seu olhar. Ficou decidido que o degredado, ou melhor, o desconhecido,
pois foi assim que seus novos companheiros passaram a chamá-lo, ocuparia um dos quartos de Granite House, de onde, aliás, não poderia escapar. Ele se deixou levar sem opor resistência. Quem sabe, fruto dos cuidados que viriam a lhe dispensar, os colonos da ilha Lincoln não poderiam esperar que um dia ele se integrasse ao grupo. Durante o almoço, que nada adiantara, atropelado pela fome do repórter, de Harbert de Pencroff, Cyrus Smith pediu que lhe contassem em detalhe todas as peripécias da viagem de exploração à Ilha Tabor. Concordou com os amigos que o desconhecido devia ser inglês ou americano, pois não só o nome Britania sugeria isso, como, através daquela barba desgrenhada e sob aquela floresta de cabelos, o engenheiro julgara reconhecer as feições típicas do anglo-saxão. Você terminou não contando como se deu seu encontro com o selvagem. Sabemos apenas que ele o teria estrangulado se não tivéssemos a sorte de chegar a tempo de socorrê-lo. Disse Gedeon Spilett. Confesso que me sinto um pouco encabulado de contar o que aconteceu, disse Harbert. Eu estava, acho, concentrado na minha colheita de mudas, quando ouvi uma espécie de avalanche descendo de uma árvore muito alta. Mal tive tempo de me voltar. O infeliz, que devia estar encoscorado na referida árvore, caiu nas minhas costas em menos tempo do que estou levando para contar a história a vocês, e não fossem o Sr. Spilett e Pencroff. Foi por um triz, mocinho. Disse Cyrus Smith. Sem isso, porém, o coitado talvez houvesse se furtado a todas as suas buscas e não tivéssemos um companheiro a mais. Alimenta mesmo a esperança, Cyrus, de transformá-lo novamente num homem? Perguntou o repórter. Sim, respondeu o engenheiro. Terminado o almoço, Cyrus Smith e seus companheiros deixaram Granite House e dirigiram-se à praia a fim de descarregar o Bonaventure. O engenheiro, após examinar armas e ferramentas, não viu nada que lhe permitisse identificar o desconhecido. A captura dos porcos feita em Tabor foi vista por todos como muito proveitosa para a ilha Lincoln, e os animais foram conduzidos ao estábulo, onde viriam a se adaptar com facilidade. Os 2 barris contendo pólvora e chumbo, bem como os pacotes de espoletas, foram muito bem recebidos. Planejaram inclusive construir um pequeno paiol fora de Granite House, ou então na caverna superior, onde não haveria risco de explosão. Não obstante, julgaram por bem continuar a usar a peroxila, pois, como essa substância dava excelentes resultados, não havia razão alguma para substituí-la pela pólvora comum. Quando terminaram de descarregar a embarcação, Pencroff consultou Cyrus Smith. Não acharia prudente colocar o nosso Bonaventure em local seguro. Ele não está bem na foz do Mercy? Perguntou Cyrus Smith. Não, Sr. Cyrus, respondeu o marujo. Aqui ele passa metade do tempo encalhado na areia, e isso deteriora. É que é uma boa embarcação, acredite, tendo se comportado admiravelmente na borrasca que enfrentamos em nosso regresso. Não poderíamos mantê-lo ancorado diretamente no rio? Sem dúvida poderíamos, mas essa foz não oferece nenhum abrigo e, com os ventos do leste, creio que o Bonaventure teria muito a sofrer com a pororoca. Então onde pretende estacioná-lo, Pencroff? Em Porto Balão, respondeu o marujo. Aquela pequena angra, cercada por rochedos, me parece ser exatamente o porto que lhe convém. Não seria um pouco longe? Está brincando. A menos de 5 quilômetros de Granite House. Além disso, temos uma bela estrada em linha reta para chegar lá. Faça isso, Pencroff, leve daqui o seu Bonaventure, concordou o engenheiro, embora francamente eu o preferisse mais perto de nossos olhos. Assim que tivermos tempo, construiremos um pequeno porto para ele. Magnífico! Exclamou Pencroff. Um porto com farol, quebra-mar e ancoradouro de estaleiro. Ah, com o Sr. Cyrus, tudo é muito fácil. Sim, meu bom Pencroff, aqueceu o engenheiro, mas com a condição, todavia, que me ajude, pois você é responsável por grande parte de nossas conquistas. Harbert e o marujo embarcaram então novamente no Bonaventure, levantaram ferros, desfraldaram a vela e, aproveitando o vento do largo, alcançaram sem demora o cabo da Garra. 2 horas depois, o barco descansava nas águas plácidas de Porto Balão. Durante os primeiros dias que passou em Granite House, o desconhecido dera algum sinal de mudança em sua natureza selvagem? Algum fulgor mais intenso brilhava no fundo daquele espírito trevoso? A alma, enfim, retornava ao corpo?
Sim, a olhos vistos, e a tal ponto que Cyrus Smith e o repórter perguntavam-se se algum dia a razão do miserável se vira completamente obliterada. No início, habituado ao ar livre, aquela liberdade sem limites de que gozava na ilha Tabor, o desconhecido manifestara uma fúria incontida, fazendo os colonos temerem que viesse a se jogar por uma das janelas de Granite House. Aos poucos, porém, foi se acalmando, e puderam restituir-lhe a liberdade de movimentos. Logo, motivos havia, e muitos, para terem esperança. Abandonando o seu instinto inicial, que o levará a apreciar a carne crua, o desconhecido passou a aceitar uma alimentação menos animalesca que a praticada em Tabor, e a carne cozida não lhe provocava mais a sensação de repulsa que experimentara a bordo do Bonaventure. Cyrus Smith havia se aproveitado de um momento em que ele dormia para lhe cortar a cabeleira e a barba hirsutas que formavam uma espécie de crina, dando-lhe aquele aspecto tão selvagem. Também o vestira mais apropriadamente, após livrá-lo do farrapo de pano que o cobria. Graças a esses cuidados, o desconhecido recuperou a aparência humana, com os olhos inclusive parecendo mais doces. Não restava dúvida de que, quando a inteligência o iluminasse, o semblante daquele homem revelaria uma espécie de beleza. Diariamente, Cyrus Smith impôs-se o dever de passar algumas horas em sua companhia, trabalhando ao seu lado e executando diversas tarefas, de maneira a prender sua atenção. Com efeito, talvez bastasse uma centelha para ressuscitar aquela alma, uma recordação para despertar a razão naquele cérebro. Ele já dera mostras do que era capaz durante a tempestade, a bordo do Bonaventure. O engenheiro tampouco deixava de falar em voz alta, de maneira a penetrar ao mesmo tempo pelos órgãos da audição e da visão no fundo daquela inteligência entorpecida. Ora um de seus companheiros, ora outro, às vezes todos, juntavam-se a ele. Conversavam quase sempre sobre coisas relativas à marinhagem, capazes de ecoar num lobo do mar. Por instantes, o desconhecido prestava uma vaga atenção ao que se dizia, e os colonos logo se persuadiram de que os compreendia em parte. Algumas vezes a expressão de seu rosto manifestava uma dor profunda, prova de que sofria intimamente, uma vez que sua fisionomia não saberia iludir a tal ponto. Ainda assim, não falava, embora em diversas oportunidades todos julgassem que algumas palavras sairiam de sua boca. A criatura, em todo caso, parecia serena e triste. Mas sua calma seria apenas aparente? Sua tristeza, simples fruto de seu degredo? Ainda não era possível afirmar nada. Vendo somente determinados objetos, e numa área delimitada, em contato incessante com os colonos, com os quais terminaria por se habituar, não tendo nenhum desejo a ser satisfeito, mais bem alimentado, mais bem vestido, era natural que sua natureza física se alterasse gradualmente, mas estaria impregnado de uma vida nova ou, para empregar uma expressão que lhe assentava bem, apenas se deixará domesticar como um animal com relação ao dono? Esta era uma questão capital, que Cyrus Smith tinha pressa em resolver. No entanto, não queria molestar o doente. Para ele, o desconhecido estava simplesmente doente. Viria a ser um convalescente? Isso fazia com que o engenheiro não despregasse os olhos dele. Como se espreitasse sua alma, por assim dizer. Pronto para dar o bote. Os colonos acompanhavam com sincera emoção todas as fases do tratamento adotado por Cyrus Smith. Ajudavam-no igualmente nessa obra humanitária e todos, exceto talvez o incrédulo Pencroff, logo passaram a compartilhar sua esperança e sua fé. A calma do desconhecido era profunda, como dissemos, e ele manifestava pelo engenheiro, cuja influência sofria visivelmente, uma espécie de afeição. Cyrus Smith então resolveu testá-lo, transferindo-o para outro ambiente, para diante daquele oceano que seus olhos tinham antigamente o hábito de contemplar, para a orla da mata que devia lembrar-lhe aquela em que viverá tantos anos de sua vida. Mas, disse Gédéon Spilett, podemos acreditar que, posto em liberdade, ele não escapará? É uma experiência a ser feita, foi a resposta do engenheiro. Ora! Exclamou Pencroff. Quando esse camarada tiver o horizonte à sua frente e farejar o ar livre, porá sebo nas canelas. Não creio nisso, disse Cyrus Smith. Experimentemos, propôs Gédéon Spilett. Isso mesmo, decidiu o engenheiro. Estavam no dia 30 de outubro e, por conseguinte, fazia 9 dias que o náufrago da ilha Tabor era prisioneiro em Granite House. Fazia calor e um belo sol dardejava seus raios sobre a ilha. Cyrus Smith e Pencroff foram ao quarto ocupado pelo desconhecido, a quem encontraram deitado próximo à janela, contemplando o céu.
Venha, amigo, disse-lhe o engenheiro. O desconhecido levantou-se prontamente. Seus olhos pregaram-se em Cyrus Smith e ele o seguiu, enquanto o marujo fechava a marcha, pouco confiante nos resultados da experiência. Ao chegarem à porta, Cyrus Smith e Pencroff cederam-lhe um lugar no elevador, enquanto Nab, Harbert e Gideon Spilett os aguardavam ao pé de Granite House. Descido o sexto, em poucos instantes estavam todos reunidos na praia. Os colonos afastaram-se um pouco do desconhecido, de maneira a conceder-lhe certa liberdade. Este deu alguns passos, avançando em direção ao mar e, apesar do brilho intenso em seu olhar, não fez menção alguma de querer escapar. Observava as marolas que, abrandadas pelo recife, vinham morrer na areia. Bom, isso foi o mar, observou Gideon Spilett, e é possível que ele não lhe inspire o desejo de fugir. É verdade, concordou Cyrus Smith, temos de levá-lo ao Planalto, na orla da floresta. Lá, a experiência será mais conclusiva. Aliás, ele não poderá escapar, lembrou Nab, uma vez que as pontes estão erguidas. Oh! Exclamou Pencroff. E isso é homem de se atrapalhar com um riacho como o córrego Glicerina. Ele o atravessaria com um pé nas costas, quer dizer, num pulo. Logo veremos, limitou-se a responder Cyrus Smith, cujos olhos não abandonavam os olhos do doente. Este foi então conduzido até a foz do Mercy, e todos, subindo a margem esquerda do rio, alcançaram o planalto do mirante. Ao passarem pelas primeiras árvores da floresta, cuja folhagem a brisa balançava sutilmente, o desconhecido pareceu aspirar com embriaguez aquele aroma penetrante que impregnava a atmosfera e um longo suspiro escapou-lhe do peito. Os colonos mantinham-se atrás, preparados para contê-lo, caso fizesse qualquer movimento para fugir. E, com efeito, o infeliz esteve a ponto de se atirar no riacho que o separava da floresta, suas pernas distenderam-se um pouco como uma mola, porém, quase imediatamente, ele recuou, agachou-se e uma grossa lágrima escorreu-lhe dos olhos. Ah! Exclamou Cyrus Smith. Ei-lo de volta à humanidade, está chorando.